Fala pessoal, meu nome é Carlos Vestin, eu sou médico urologista e andrologista e a minha missão aqui do canal é trazer para vocês as informações mais completas possíveis em saúde masculina, mas de uma maneira que seja bastante didática, que vocês consigam compreender mesmo assuntos complexos de uma maneira simples. E hoje nós vamos falar sobre disfunção erétil, o que eu faria se eu estivesse com disfunção erétil. Esse é um assunto interessante, porque muitos homens acabam fazendo muita cagada quando estão com disfunção erétil. Muitas vezes eles vão para a internet comprar produtos que não se sabe a origem, o produto chega na sua casa, você não sabe nem o que tem ali dentro, porque essas empresas ou esses produtores, eles não são obrigados a prestar contas para ninguém, e outros homens acabam ignorando o problema, o que faz com que esse problema só cresça. Se você não resolve um problema, pessoal, coloque isso na sua cabeça. Para qualquer tipo de problema. Se você não resolve um problema no começo, esse problema ele vai tomar conta da sua vida depois. Pessoal, a primeira coisa que eu faria era tentar entender se esse problema é real. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Caso você nunca tenha falhado, a chance disso acontecer um dia é grande. Né? Nós vamos viver até os 80, 90 anos e todo homem vai ter algum tipo de falha durante a vida. Isso não é necessariamente uma disfunção erétil. Quando você falha ocasionalmente, você falhou uma vez, ou porque você está cansado, ou porque você está estressado, bebeu demais, está ansioso. Quando você teve uma falha, isso é perfeitamente normal e compreensível e não é considerado disfunção erétil. E aí, meu amigo, a segunda coisa que eu faria seria olhar se eu tenho fatores de risco para a disfunção erétil. Será que eu estou hipertenso? Será que eu estou muito obeso? Será que eu tenho diabetes e não estou controlando direito? Eu estou fumando, principalmente fumando demais. Eu não estou fazendo atividade física. Eu vivo estressado. Eu não tenho um relacionamento bom com a minha parceira. Então, todos esses fatores que eu falei são fatores de risco para a disfunção erétil. Você tem que sentar, pegar a sua vida e você tem que destrinchar isso. Você vai ter que ver passo a passo. Se você tiver esses problemas e principalmente se você não estiver resolvendo esses problemas, a chance de ter uma disfunção erétil é grande. E daí vem a terceira coisa que eu fazia. Eu vou mudar o meu estilo de vida. Chega daquele estilo largado, sem fazer nada. Eu vou cuidar da minha alimentação agora. Eu vou praticar atividade física. Eu vou emagrecer. Eu vou controlar o meu estresse. Eu vou tentar melhorar minha relação com a minha esposa, com a minha namorada, sair mais, conversar mais. Eu vou controlar alguma doença que eu tiver, um diabetes, uma pressão alta. Então, pessoal, vocês não podem largar a mão da vida assim. Teve a disfunção erétil, acabou e pronto. Não, a gente tem um caminho para seguir. A gente viu que tem os fatores de risco, a gente vai tomar atenção daqueles fatores de risco e a gente agora vai correr atrás. Eu vou tentar fazer tudo certo para eu recuperar a minha ereção da melhor maneira possível. E a quarta coisa que eu faria seria avaliar a minha carga hormonal. Nós sabemos que a testosterona ela é muito importante para a ereção. A testosterona ela ajuda no processo de vasodilatação. Se você não compreende, eu vou te explicar. Para você ter uma ereção, é preciso que o sangue entre no seu pênis. Se está tudo fechado, se a circulação está tudo fechada, esse sangue não vai entrar. Então eu preciso dilatar, eu preciso abrir a circulação para que esse sangue entre no pênis. E a testosterona, ela ajuda, a testosterona normal, ela ajuda nesse processo de vasodilatar, de dilatar o vaso sanguíneo e fazer com que esse sangue preencha a região ali dos corpos cavernosos e você tenha uma ereção de qualidade. A quinta coisa que eu vou avaliar seriam as questões psicológicas. Uma vez que o homem falha, e isso vocês todos já sabem, né? A ereção é muito importante para o homem, falhar pode ser devastador para a psicologia masculina, aquilo fica frequentando a tua cabeça. Você vai para o trabalho pensando na falha, às vezes você está assistindo televisão e está pensando na falha, aquilo começa a tomar conta da sua vida. E aí, a partir daquele momento, quando você vai ter uma outra relação, aquilo está na sua cabeça. E essa ansiedade que você cria, que a sua cabeça criou, ela inunda a sua corrente sanguínea de adrenalina. Essa adrenalina, o que ela faz? Ela fecha
o vaso sanguíneo. A adrenalina ela combate o processo de vasodilatação, ela é contrária à vasodilatação. Então, toda vez que você está com essa ansiedade de desempenho, você tende a ter uma nova falha, o que vai alimentar ainda mais a ansiedade de desempenho. Então, talvez a partir desse momento seja importante procurar ajuda psicoterápica, ajuda do andrologista, porque essa é uma causa muito comum de disfunção erétil. Né? E aqui é que eu entro na sexta coisa que eu faria, procurar uma ajuda especializada. Você já fez todas aquelas primeiras coisas que a gente falou, agora está na hora de procurar uma ajuda especializada, de um urologista, principalmente que atua mais nessa área de medicina sexual, para tentar entender todos aqueles fatores. Será que é um fator físico, orgânico? Será que é um fator psicológico? Muitas vezes, talvez na grande maioria das vezes, você vai precisar de algum tipo de ajuda. Quando nós temos problemas na vida que nós não conseguimos resolver por conta própria, sempre vai ter alguém que vai conseguir resolver aquele problema. Então, pessoal, cada um tem sua profissão. Né? Você tem sua profissão, não sei, motorista, entregador, engenheiro, médico, advogado, cada um tem a sua profissão, cada um estuda a sua área. Se eu tiver um problema no direito, eu vou procurar um advogado. Se eu tiver que construir uma casa, eu vou procurar um engenheiro, um arquiteto. Então a gente não consegue resolver tudo sozinhos. Se você tem um problema relacionado a isso, procure um profissional especializado. E a sétima coisa que eu faria seria abrir minha cabeça para os tratamentos. Se você está sofrendo de disfunção erétil, está te abalando demais, como abala, eu sei que abala, nós temos que abrir nossa cabeça para os tratamentos. Nós temos que saber que existem tratamentos eficientes. Por exemplo, as medicações orais, como a tadalafila, sildenafila. O papel dessas medicações é estimular a vasodilatação, é abrir a circulação para o sangue entrar. Nós temos os tratamentos psicoterápicos. Você vai ter um psicólogo sexual ali te ajudando, né, a controlar a sua mente, a reduzir a ansiedade de desempenho, por exemplo. Nós temos, muitas vezes, outros tipos de tratamento, como fisioterapia pélvica, algumas vezes terapias intracavernosas, que são injeções que você aplica no pênis para poder obter uma ereção, ondas de choque, que é um aparelhinho que dá pequenas batidinhas ali no pênis para estimular a produção de vasos sanguíneos. Então, hoje em dia, não existe desculpa. Nós temos vários tratamentos, inclusive se falhar tudo isso, ainda tem a possibilidade de cirurgia de colocar uma prótese peniana. Então, pessoal, a disfunção erétil ela é muito comum, ela deve ser tratada, não ignore o problema. Como eu disse, um problema ignorado se torna um monstro na sua vida. E como existe possibilidade de resolver, vai e resolva. Não fique para trás. Então essas seriam as coisas que eu faria se eu estivesse com disfunção erétil. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.